tem relatos dessas coisas. O que é? Ninguém sabe. Acredita que são seres de outros planetas. Então, como eu tô dizendo aqui, eu, Ricardo, eu já vi? Não. Eu tô dizendo que existe? Não. Mas a função da gente, nosso objetivo no grupo é justamente trazer o que existe para que vocês tirem suas conclusões. Se é ou se não é. Mas também para que não saia acreditando em qualquer doido que aparece. Nessas reuniões, existiam as irmãs Fox, que eram as meninas, que elas começaram a incorporar entidades espíritas. Certo? Espírita, recebia. Como você conhece na Umbanda, né? Só que na reunião mediúnica, a incorporação, que a gente diz incorporação, é um nome clichê. Não existe essa incorporação, existe uma conexão. A pessoa transmitia uma mensagem de um espírito e trazia. O que é que ela... Ele perguntou quem era... Quando viram essas mesas, começaram Aí surge aí também aquela tábua de Ouija que botaram que colocaram as letras, aquela coisa do copo, já era ali. Mas acontece muito em filme, a galera, principalmente jovem, que tenta fazer como brincadeira, né? Mais ou menos aquilo ali. Era aquilo ali, só que eles foram além daquilo, entendeu? Aí Allan Kardec começou as reuniões já eram mais sérias, então tinham médiums, que eram pessoas que traziam essa comunicação, ou seja, a gente sentava aqui, bora ver quem é, essa mesa vai girar, a mesa girava, aí eu de repente recebi uma entidade e falava. Aí eles começaram a perguntar, quem são vocês? O que é isso? Como é que essa mesa levanta? E falava através da pessoa, entendeu? Porque a pessoa trazia uma explicação do que era. E quando eles perguntaram quem era, essas pessoas disseram que eram espíritos dos mortos, de pessoas que já viveram na Terra, que estavam ali trazendo essa mensagem. E aí Allan Kardec começou a se interessar por isso, e ele escreveu o Livro dos Espíritos. É um livro que tem acho que é 1124 perguntas, que ele fez de todo tipo de pergunta. Agora, isso foram anos observando isso. Foi uma coisa de hoje para amanhã, não. Foi um estudo minucioso. E aí ele fez várias perguntas. E nessas perguntas, ele também fez perguntas se existiam seres em outros planetas. E os espíritos diziam que sim. Que existiam seres nos outros planetas, tanto de forma física, quanto de forma espiritual. Ele dizia, olha, do mesmo jeito que você é aqui vivo, quando você morre, você tem um espírito, o extraterrestre também que está vivo, ele também tem um espírito. Então, Deus existe para ele também. A questão que ficou aí, esse Deus, será que é o mesmo Jesus? Deles também? Como é esse negócio? Aí é complexo. Mas onde é que chega na ufologia? Para dar veracidade a isso, esses acadêmicos, ufólogos, pessoas estudiosas, que muitos ateus também, que começaram a prestar atenção na espiritualidade nesse contexto, eles viram que tinha uma lógica nisso, depois que estudaram Allan Kardec. E também de coisas que Chico Xavier disse. E Chico Xavier acertou muitas coisas, que na época não tinha como saber, na época dele. Então, voltando aqui, Allan Kardec fez um apanhado dessas 1124 perguntas. Allan Kardec mandava, no mundo inteiro, aconteciam essas mesas girantes. Começou na França, no Brasil teve... Padres faziam essas reuniões também. Muita gente... A igreja era quem mais se meteu nesse negócio. Porque a conexão científica era a igreja. No início de tudo, a igreja, você que é historiador, sabe, né? Tudo que era evidência, a igreja estava no meio, né? Muitas registros históricos que a gente tem passou pela mão da igreja. Então, muitos padres faziam essas reuniões também. Inclusive, Allan Kardec trocou cartas com um padre em Cajazeiras, que fazia reuniões mediúnicas. No mundo inteiro estavam acontecendo essas mesmas reuniões. Em 1850, numa época que, vamos imaginar aí para a pessoa realmente ter noção, não existia WhatsApp, não existia nem telefone, acho que nem tinha ainda, e se tinha, era muito poucas pessoas tinham, a comunicação era por cartas, e essas cartas levaram meses, né? Se você mandava uma carta para receber outra, era meses. E Allan Kardec mandava essas perguntas para o mundo inteiro, para os 5 continentes. E quando as respostas chegavam, ele via que eram as mesmas respostas que ele recebia na mesa dele quando ele perguntava. Ou seja, ele fazia a reunião mediúnica na mesa dele, fez as 1124 perguntas, teve as 1124 respostas. Quando ele mandou para os outros países que mandaram para ele meses depois, ele catalogou tudo e viu que mais de 95% das respostas eram idênticas. Aí ele disse, não, aqui tem um padrão, tem que ter uma explicação isso aqui, não tem como o cara lá na África mandar a mesma resposta, outro no Brasil mandar, outro na Rússia, outro no Japão, outro na China, numa época que não tinha. Se hoje fosse hoje, tem um WhatsApp interno, não tinha. Tira uma foto do Zap e manda, né? Então isso ele viu, que disse, não, aqui tem uma coisa séria aqui que precisa ser descoberta, existe uma explicação desse negócio. E aí, vou tirar aqui o casaco, agora esquentou, mas tá bom. E aí, com base nisso, devido a ele ter essa reputação, ele foi a primeira pessoa que falou em seres de outros planetas.
No caso, nesse Alan. livro, nos livros dele. Sim. Só que de uma forma bem sutil. Ele não falou em nave, o termo ufologia não existia na época, né? Sim. A ufologia é agora dos anos 80 para cá. Basicamente dizia que tinha vida em outros planetas. Só que essas pessoas que pesquisaram Allan Kardec também pesquisaram no decorrer da história que existiam registros dessas situações no mundo todo. Inclusive tem um livro, tem um palestrante também famoso, que eu esqueci o nome dele lá agora, meu Deus. Ele veio aqui para Campina, eu li até o livro dele, ele tem um livro pequeno, que ele fez um catálogo que tinha no Brasil. Tem até um caso, por exemplo, no Brasil, na época do Império, 1600, de um índio de falar que foi abduzido, que veio uma luz que pegou ele, que carregou ele para outro lugar, depois trouxe ele de volta. Tem esse registro, ele fez esse levantamento, né? No livro dele tem a igreja tal, no ano tal, aí tem lá a carta escrita, sabe, né? Nos documentos dessa igreja, que pela forma como foi escrito, claro que na linguagem deles, bate com o que hoje diz, entendeu? O cara disse que veio uma luz do céu, que essa luz pegou ele, que carregou ele, que levou, depois trouxe. E aí ele não se lembra o que aconteceu. Tem um relato do padre, é tanto que dizem que do padre não, do índio. É tanto que depois que isso aconteceu, disseram que ele ficou até um pouco perturbado e a igreja batizou ele. Fizeram tentaram deixar ele, tornar ele cristão, né? Disseram que isso era coisa do demônio, porque a igreja, tudo que era fora era do demônio. Então, mas pra você ter noção, só que isso já existe, não é agora, entendeu? Não é de hoje, né? Se você for cavar a história, tem pinturas da Renascença que tem. O disco voadorzinho lá tem. Olhando, você observa que tem. Pode procurar que vai ter. Só é jogar no Google. Aí quando começaram a ver, aqui, ali, 1200, 1100, não sei quanto, aí viram que tem em todo canto. Eu disse, meu irmão, São que é isso? Bem forte, né? Tem relatos dessas coisas. O que é? Ninguém sabe. Acredita que são seres de outros planetas. Então, como eu tô dizendo aqui, Ricardo, eu já vi? Não. Eu tô dizendo que existe? Não. Mas a função da gente, nosso objetivo no grupo é justamente trazer o que existe para que vocês tirem suas conclusões, se é ou se não é. Mas também para que não saia acreditando em qualquer doido que aparece, porque a ufologia espírita, ela abriu um leque de gente que aparece hoje e no YouTube tá cheio de gente perturbada que eu conversei com um extraterrestre. Ele falou comigo, disse que vem buscar trampo, que não sei o quê. Então, para você não acreditar em todo doido. Quando eu tomo umas caninhas, eu fico mais ou menos desse jeito.